Podemos? Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candelabro, que está ali aceso como um símbolo, um exemplo. A mesa dos pães da proposição, que era o pão da presença, ao que se chama santuário. Então o tabernáculo, ele tinha o átrio, que era a parte de fora, onde dentro do átrio tinha o altar do sacrifício e a bacia de bronze. O povo ia pela entrada desse tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer. A gente não tem foto dele aí não, tem, Bê? Foto do tabernáculo? Eu acho que tem, até na festa dos tabernáculos a gente tem uma fotozinha naquelas imagens. O povo chegava até o átrio, aonde eles levavam as suas ofertas, que eram sacrificadas. Depois que todo sacerdote fazia o sacrifício, eles se lavavam na bacia de bronze. Eles se lavavam naquela bacia para que pudesse ministrar dentro do santuário. Então, dentro do primeiro santuário, havia, ele está dizendo aqui, porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro, que era o primeiro, em que havia o candelabro, o candeeiro, ou a menorá no hebraico, a mesa dos pães da presença, ou da proposição, que se chama santuário. Então havia essa mesa e o candelabro. Esse candelabro era aceso todos os dias com azeite, o mais puro azeite, produzido lá no Monte das Oliveiras. Tinha selo sacerdotal, tá? Para ser usado dentro do tabernáculo, tinha que ser um azeite puro. O chamado extra virgem, mas não é esse que você compra aí não, que dizem que é e não é nada. Era um azeite que a azeitona ficava 8 dias na prensa, para que ela pudesse extrair o melhor azeite. Amém? Então diga comigo, a prensa faz extrair o melhor azeite. Então quando você estiver na prensa, você sabe que Deus está tirando de você alguma coisa. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Deus, quando te pressiona, Ele está fazendo você dar o melhor para Ele, debaixo da prensa. Amém? Todo crente funciona quando está prensado, né? Quando a gente está na prensa, a gente ora melhor. Deus consegue extrair o melhor da gente. Pode ter certeza que quando as coisas estão boas, a gente não ora assim, a gente não clama assim, a gente não busca assim. Não é verdade? Então, ali tinha um azeite e tinha a mesa dos pães, que era chamado pão da presença. Por isso, mas eu quero falar um pouquinho antes, que havia o caminho para o tabernáculo. Esse caminho era o caminho de entrada para o tabernáculo, que era chamado de caminho. Vocês vão entender uma coisa. E quando as pessoas chegavam, os sacerdotes saíam daquele caminho e entravam no santo lugar, eles chegavam no local que era chamado de verdade. E quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era onde tinha a Arca da Aliança, ele entrava na vida. Por isso que tentaram apedrejar Yeshua, quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Às vezes a gente lê e a gente acha que é só porque ele disse isso, né? Mas na verdade ele estava se fazendo e se mostrando o quê? Eu sou aquele tabernáculo que foi erguido no deserto. Lembra deles? Sou eu. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Ali era só uma figura. Aquilo ali era simplesmente um símbolo. Olha o que ele diz. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Ora, tinha um incensário, aqui ó, fora desse primeiro tabernáculo tinha a bacia de bronze e tinha o altar do sacrifício. Mas dentro do lugar santo tinha o pão da presença e o candelabro, a menorá. E a mesa do incensário ficava próximo da entrada do santo, o lugar santíssimo, que é por dentro do véu. O sacerdote chegava com o incensário, que ele pegava a brasa do altar, colocava no incensário, pegava as ervas aromáticas, e ele chegava na porta do incensário, ele fazia
norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Várias vezes. Até que o local se enchesse de fumaça. E quando o local se enchia de fumaça, ele media um palmo. Se ele ainda visse a ponta do dedo, ele tinha que encher mais de fumaça. Para que depois que a fumaça enchesse o local, ele pudesse entrar. Para que ele não... A fumaça tinha que ser a cobertura dele. Quem entende o que o apóstolo está falando? Era uma cobertura. Aquilo cobria sua carne mortal para que ele não morresse. Até a veste que ele usava para entrar na presença de Deus tinha guizos, sinos nas barras. Porque em todo o tempo que ele estava diante da arca da aliança, diante da presença, diante da Shekinah de Deus, que era uma nuvem azulada que repousava ali, ele tinha que estar se movimentando, porque se ele parasse de se movimentar, ou ele entrasse em pecado, ele morria. A presença era algo que muitas vezes matava a pessoa. Então ele acabava morrendo. Por isso ele tinha que entrar amarrado na cintura, com guizos nas roupas. E ele estava sempre ministrando lá dentro, cheio da fumaça. Eu quero dizer para você que quando eu boto máquina de fumaça no altar, eu não estou fazendo show não, viu? Eu estou trazendo à sua memória uma alegoria de que quando a glória de Deus desce, o local se enche de fumaça. O grande problema é como a gente enxerga as coisas. O grande problema é como nós enxergamos as coisas, com que tipo de olhar nós temos para as coisas que fazemos. Porque a Bíblia fala, no Antigo Testamento havia isso. E se ele não enchesse de fumaça, ele não tinha acesso. Mas, no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que a fumaça que subia diante de Deus é a oração dos santos. Dê um aplauso ao Senhor. Então, quando você começa a adorar, a cantar a sua adoração, gente, eu fico apaixonado, porque em Apocalipse o Senhor aparece a João assim, com olhos como fogo, cabelo branco como a alva lã, cingido pelo peito, com umas vestes resplandecentes, os seus pés brilhavam como bronze polido. Essa era a figura de um Cristo ressurreto, vindo em glória. Mas para que nós possamos verdadeiramente estar entrando na presença de Deus, é necessário que a igreja gere fumaça. Claro que isso aqui é uma fumaça artificial, não é disso que eu estou falando, isso aqui é um símbolo também, como é decorativo, como a arca e o candelabro. Quem entende o que o apóstolo está falando? A fumaça é o quê? Decorar essa aqui. Mas a igreja precisa produzir uma fumaça, que é a sua oração, é a sua adoração, que sobe diante de Deus nas suas narinas. Porque quando você realmente rasga o seu coração, você ouve a voz de Deus, e você rasga o coração diante dele, com sinceridade, com verdade, você se desnuda diante de Deus. Você fala para Deus, Deus, olha, eu sou isso aqui, mas eu estou apresentando a minha adoração, a minha oração, meu pedido de perdão pelos meus pecados. Você, quando começa a falar com Deus, você é envolvido numa nuvem de presença. Você começa a gerar uma fumaça, uma adoração que sobe as narinas de Deus como um aroma suave. Então Deus vem e toca você. Dê um aplauso ao Senhor. A presença vem e Ele toca você. Ele te envolve. E cada vez que você entra na presença dEle, você entra para morrer. Como assim, apóstolo? Eu lembro, eu estava conversando com a apóstola esses dias, ela estava assistindo uma canção de um cantor, que ele estava cantando no meio da pandemia uns louvores. Um dos louvores antigo, que eu cantava muito na época da minha conversão, no início da minha caminhada,
que ele canta a música de Marco Aurélio que dizia: vou voar em direção ao céu de Cristo. Quem conhece essa canção? Cristo, foi Ele mesmo que me prometeu. Vou voar, quem dera fosse agora. Não é assim? Subir para a glória onde meu Deus. E eu cantava essa canção, na época minha mãe não era crente, ela me via cantando, ela olhava para minha cara e falava assim: você está maluco, quer morrer? Está pedindo logo para morrer? Que a música dizia: quem dera fosse agora subir para a glória. Então quando ela estava, eu e a apóstola estávamos conversando, que ela ouviu um cantor no meio da pandemia cantando essas canções, os músicos olhavam um para a cara do outro assim, não cantavam não, eles estavam com medo. O cantor cantando, todo mundo olhando para o outro assim, ele cantando música. Depois ele para essa e me canta: mais perto quero estar. Aí que um olhava para o outro, dizia: meu Deus, no meio da pandemia, os caras cantando, dizendo que vai para a glória. Mas quando você começa a adorar a Deus, você começa a apresentar-se diante de Deus, quando você entra em Deus, você morre. Você morre para você mesmo, porque a glória de Deus, ela começa a matar você. Ela começa a matar o teu eu, ela começa a matar o teu ego, ela começa a matar a sua carne, ela começa a matar os seus ímpetos. Ela te leva você no profundo, ela te leva você numa santidade imensa. A glória, a fumaça de Deus te envolve. Apóstolo, por que o senhor está falando essas coisas? Porque são essas situações que nós precisamos produzir. Há um texto em Deuteronômio que diz que era função também do sacerdote todos os dias trocar a lenha do altar. O fogo de Deus não podia se apagar. A brasa, o altar, não podia ser apagado, aquelas lenhas. Então todos os dias tinha que ter o quê? Fogo queimando. Por isso que quando chegam para Jesus e questionam ele, que os discípulos estavam pegando as espigas no dia de Shabat, Jesus diz para ele, e eu falo isso para você, Jesus nunca cancelou o Shabat. Ele nunca disse que era domingo, dia da adoração. Ele estava lá comendo espiga junto com os seus discípulos, colhendo, comendo, chegaram para ele e falou: por que os seus discípulos comem espiga no dia de sábado, quando não é lícito? E Yeshua disse para ele: não leste na sua lei o que fez Davi? Quando ele entrou lá na casa do sacerdote e comeu o pão da presença, que não era permitido comer só o sacerdote? Ou nunca leste que no sábado o sacerdote viola um sábado e ficam sem culpa dentro do templo? E por que eles violavam o sábado? Porque eles tinham que manter o altar aceso, eles tinham que trabalhar. Eles tinham que trocar o quê? A lenha todos os dias. O fogo não podia se apagar. E eu quero dizer para você que a nossa função é função do sacerdote, que é o fogo nunca se apague do altar, que o fogo de Deus nunca se apague da sua vida. Nós queremos ver você incendiado, nós queremos ver você pegando fogo, fazendo fumaça subir diante de Deus, para que você seja aceito. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Aí, muitas vezes a gente fala assim: poxa, apóstolo, que coisa enjoada. Todo sábado, todo domingo eu tenho que estar na igreja. Todo domingo. Toda quinta-feira eu tenho que vir para culto. Segunda-feira eu tenho que estar na célula. O senhor não acha que é muita coisa, não? Deixa o fogo apagar em você. Muitas vezes você se permite que o fogo se apague. E muitas vezes, quando nós resolvemos do nosso jeito e da nossa maneira acender um fogo diante de Deus, muitas vezes o que nós apresentamos é fogo estranho. A Bíblia fala dos filhos de Arão, depois de um dia de bebedeira, resolveram pegar fogo e levar diante de Deus para acender o menorá. E a Bíblia diz que saiu fogo de Deus e consumiu Nadab e Abiú. Porque eles
Eles não estavam apresentando um fogo santo diante de Deus. Eles estavam apresentando um fogo qualquer, uma adoração qualquer, uma situação qualquer diante de Deus. Aí eu fico pensando, estamos a portas do encontro com Deus. Por que fazer encontro com Deus, apóstolo? Para ver se as pessoas conseguem ser tratadas, acesas, incendiadas por Deus. Para que o fogo do coração dela, pelo Senhor, jamais se apague. Eu quando estou cantando aqui, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Eu fico apaixonado, porque eu não permito que o fogo de Deus se apague dentro de mim. Todos os dias eu estou trocando a lenha da minha vida com oração, com jejum. Muitas vezes, 4 horas da manhã, eu estou sentado no meu sofá da minha casa orando, buscando a Deus, clamando a Deus, buscando pela presença de Deus, buscando pela glória de Deus, para que a glória de Deus não se apague. Eu vejo muitos saindo do encontro dizendo, apóstolo, nós vamos fazer outro encontro, foi tremendo, foi maravilhoso, mas passando um mês, as pessoas permitem que o fogo se apague. E por que permitam que o fogo se apague? Porque ela não troca, ela aprendeu isso, ela aprendeu ir à cruz todos os dias, ela aprendeu o perdão, ela aprendeu cura interior, ela aprendeu tanta coisa, ela passou por tantas experiências com Deus profundas, ela foi tão impactada, mas impacto sem mudança não é nada. Ser impactado e não ter mudança na sua vida, então você não tem nada, meu irmão. Ai, apóstolo, minha vida, olha, o encontro é tremendo, minha vida mudou, mas e depois do encontro? E depois desse impacto, você manteve essa chama acesa? Você é uma pessoa que se mantém com seu incenso subindo diante de Deus? Você tem passado pelo altar do sacrifício? Como altar de sacrifício, apóstolo? Acabou esse tempo de sacrificar o animal. Pois é, o animal sim, mas você não. Porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, um culto consciente. A igreja precisa disso. A igreja precisa se manter acesa, com as suas lamparinas, as suas vestes brancas. O que é, apóstolo? Eu tenho que vir de branco para a igreja? Às vezes eu tenho que desenhar para você entender. Não é essa roupa branca que a gente está falando, é a roupa espiritual que foi lavada no sangue do Cordeiro, foi alvejado. Porque se você se deixa ser lavado no sangue, você fica mais alvo do que a neve. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Yeshua e dá um aleluia, glória a Deus. Você é lavado no sangue. E a palavra de Deus diz, bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que entre na cidade pelas portas. Dê um aplauso, dê um glória a Deus. E como é, apóstolo, que eu lavo as minhas vestiduras? De que maneira que eu limpo as minhas vestiduras? É quando eu me arrependo todos os dias. Deus não tem escolhido perfeitos. Hoje eu ouvi uma coisa muito interessante. Deus fez você de propósito. Fala para o teu irmão, você foi feito de propósito. Você foi feito de propósito, André. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus fez você de propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Deus faz você nascer de propósito. Deus quer que você tenha uma vida com propósito, uma igreja com propósito, uma vida de propósito. Mas isso nunca vai acontecer se todos os dias você não morrer no altar. Você não morrer para você mesmo. Você não morrer para o seu orgulho, para o seu ego, para a sua vaidade pessoal.
Porque depois que morre-se no altar, o sacerdote se lava no sangue do Cordeiro. Hoje não é mais uma bacia de bronze. Eu quero dizer para você que existe um sangue que te purifica de todo pecado. Ai, apóstolo, mas eu já pisei na bola, eu já errei, depois que eu fui no encontro eu acabei tropeçando. Querido, você aprendeu que você pode levantar e andar, que caído é quem fica prostrado, e que muitas vezes o pecado é um acidente de percurso, mas que Deus vai te levantar e vai te limpar. E todos os dias, né, os que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro, está escrito: bem-aventurados que lavam. É diário, é presente do indicativo. Se todos os dias você lavar as suas vestiduras no sangue, você terá o direito de entrar na cidade pelas portas. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Dê um glória a Deus, um aleluia. É se lavar todos os dias. É se purificar todos os dias. É morrer todos os dias. É dizer para Deus: hoje eu estou morrendo para mim mesmo. Hoje eu estou morrendo para o meu pecado. Mas Deus, o Senhor sabe que eu amo pecar. Eu gosto do pecado, porque pecado é bom e é bom. Mas ele traz morte, porque ele tem salário. E o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu quero continuar lendo o texto. Versículo 4. Ora, o que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da lei. E sobre a arca, querubins da glória, que faziam sombra do propiciatório, dos quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Mas no segundo, versículo 7, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que era no dia de Yom Kippur, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelo pecado do povo. Depois de, dando isso a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservavam em pé o primeiro tabernáculo. Que é o que, gente? Uma alegoria para o tempo que? É uma alegoria para quê? Versículo 9. Para o tempo... Coloca na tela, filha, para mim. Para o tempo presente. Me perdi aqui. Versículo 9. Que é uma alegoria para os tempos presentes, em que se oferece dons e sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que traz o serviço, constituindo somente um manjar, bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas vindo quem? Versículo 11, vindo Cristo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, que é o que nós estamos vivendo hoje, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuada um eterno resgate, uma eterna redenção. Diga glória a Deus, aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Se na lei, no Antigo Testamento, havia todas essas ordenanças que eram alegorias. Eram alegorias para o tempo presente, era uma alegoria para a nossa época, era uma alegoria para que nós viveríamos em substância, eram sombras. Então, meu irmão, hoje, muito mais, porque não é pelo sangue de bode, nem pelo sangue de uma novilha vermelha, ou de um cabrito, ou de qualquer um animal, mas você é purificado pelo sangue de
solta a tua voz e dá um aleluia. Então por que negligenciamos? Por que levamos as coisas com a barriga? Por que temos que pegar as pessoas nas costas e carregar? Quando cada um de nós sabe das nossas responsabilidades. Por que implorar às vezes? Irmão, vá no encontro, vai buscar a irmã, vamos, igreja, vamos convidar pessoas. E às vezes a gente fica com as mãos amarradas. Apóstolo, eu já levei algumas pessoas que não quiseram Jesus, mas você ensinou ela a palavra. Você sabe o que é um ministério de sucesso? Hoje eu ouvi isso, foi tão profundo. Tem gente que acha que ministério de sucesso é aqueles líderes que estão lá cheios de dinheiro, crescendo, com igrejas abarrotadas e sendo aplaudidos e sendo ovacionados por todo mundo. Se isso é um ministério de sucesso, então o ministério de Jesus fracassou. Porque ele terminou sozinho. Havia umas pessoas ao pé da cruz e o único discípulo que estava ali sendo honrado, dizendo para ele, olha, ouvindo Jesus dizer, toma tua mãe, mãe, eis aí teu filho, e vai embora, que foi João. Nenhum discípulo ficou com ele. A nossa função é pregar o evangelho, meu irmão. Então, para que, apóstolo, o senhor leva no encontro? Porque no encontro eu consigo mergulhar vocês numa glória. Porque lá não tem telefone, lá não tem ninguém perturbando você, não tem ninguém te chamando toda hora, não tem ninguém batendo na sua porta. Lá você tem 3 dias. Como aquele povo que ficava no deserto seguindo Jesus por 3 dias. Buscando ensinamento, conhecimento e principalmente participando da glória. Mas parece que nós gostamos de ficar mornos, de não trocarmos a nossa lenha todos os dias, de não fazer subir um incenso que seja aceito diante de Deus. Porque você sabia que tem incenso que não é aceito? Você sabia que tem oferta que Deus não aceita? Como assim, apóstolo? Olha para a oferta de Caim e Abel. Olha para o fogo que Nadab e Abiú apresentou diante de Deus. Deus os queimou dentro do santuário, pegou fogo, pegou tudo, lambeu tudo, morreram queimados ali. E Deus lá disse para Moisés, proibido pranteá-los. Que coisa, né? Não pranteia a morte deles. Proibiu Arão, que era o pai, não pranteia. Chegou o tempo. A graça, ela é muito mais dura do que a lei. Deus aperfeiçoou a graça, a lei com a graça. Domingo passado eu dizia, se na lei você adulterar com uma mulher é pecado, na graça, só em você desejar e cobiçar você já está pecando. Não é mais duro? Jesus apertou mais o parafuso, né? Yeshua apertou mais o nosso parafuso. Mas sabe o que acontece, irmão e irmãs? Um dia todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E eu quero poder um dia chegar para Yeshua e dizer, Senhor, eu combati um bom combate. Só Deus sabe o quanto a gente ora e jejua e chora para que essa igreja se apaixone por Jesus. Que vir ao culto para você não seja um lugar onde você não tem nada melhor para fazer e você então vem. Que esse lugar não seja um lugar simplesmente onde você vem para encontrar amigos, pessoas com que você gosta. Mas que esse lugar seja um lugar onde você vai apresentar a tua genuína adoração.
O lugar aonde você vem recarregar baterias, para que durante a semana você mantenha sempre o altar aceso. Sempre o altar aceso. Trocando a lenha, limpando as cinzas. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera a perfeição sua. Deus espera desejo de mudança. Deus espera o quanto você deseja conhecê-lo. Porque os apóstolos que ele escolheu para caminhar com ele, nem convertidos eram. Não eram. Viviam debaixo de uma lei que não aperfeiçoava ninguém, que não mudava ninguém. E Yeshua chamou todos eles. Um ladrão, trouxe. Chamou um publicano, trouxe. Chamou Mateus assim. Chamou um inculto, Pedro trouxe. Tiago, João, Mateus, Felipe, Bartolomeu. Ele foi chamando, foi chamando. Ele não chamou ninguém pronto. Eu quero te dizer que Deus fez você nascer por um propósito. Ou melhor, Ele fez você nascer de propósito. E Ele chamou você, sendo você ainda pecador, morto em seus delitos e pecados, mas Ele te vivificou. Ele vivificou você para que você possa ter uma vida com Ele. Diga glória a Deus. Ele nos vivificou. Ele nos limpa todos os dias pelo seu sangue. O caminhar é diário. Por isso ele disse, eu sou o caminho, vem na minha direção. Eu sou a verdade, eu sou o santo lugar. Eu sou a vida, é eu que estou no santo dos santos. E ele entrou no mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos humanas, não foi feito não dessa criação como nós lemos. Está aqui. Ele entrou não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado o quê? Uma eterna redenção. A palavra redenção significa resgate. Deus resgatou você. Da mão de quem? Da mão de Satanás. Nós lemos muito que Deus amou seu Filho de tal maneira que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu para quem? Deus deu Jesus para quem, igreja? Ele pagou o resgate. Toma meu filho, Satanás, e me dá toda a humanidade. Dê um aplauso ao Senhor. Jesus foi o pagamento do resgate. E não era porque éramos bonzinhos, não. Paulo diz que nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos amou, nos chamou assim. Mas não é para vivermos mais assim, é para que todos os dias a gente levante um altar de adoração. Invista na sua vida espiritual, meu irmão. Invista na tua vida todos os dias. Levanta pela manhã. Ai, que hora você levanta? Levanta às 7, levanta às 6. Vai ler Bíblia, vai orar. Ai, apóstolo, mas o sono é tão bom. É? Mas quando você consegue entrar junto com Cristo, no Santo dos Santos, a fumaça te envolver, você tem uma presença tão maravilhosa, que é ela que muda você. É ela que vai mudando o seu coração. Cada vez que você vai andando no caminho, recebendo de Deus, você vai na glória. E Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Cada vez que você entra na glória, você é mudado. Você é transformado. Você é preparado. Por que então eu preciso ir ao encontro, apóstolo? Ou levar alguém ao encontro? Para que ela comece o tratamento dela. Mas também não adianta ir ao encontro se você não se permitir ser discipulado. Se você não se permitir continuar sendo tratado.
se você não se permitir sendo ministrado, se você não se permitir sendo realmente transformado todos os dias, ajustado. Não adianta. Nós precisamos de transformação diária. Irmão, e eu termino aqui a minha palavra, meus irmãos. Não adianta a gente querer entrar na cidade de qualquer jeito. Nós não vamos para Nova Jerusalém de qualquer jeito. Não permita que o fogo se apague na sua vida. A sua lâmpada tem que estar acesa. As suas vestes têm que estar brancas. E quando você gritar Maranata, que significa, ora vem Jesus, Ele possa vir até você. Te sustentar nas suas fraquezas. Te levantar. Te erguer. E te conduzir à presença. Fique de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque, levante suas mãos ao céu. Erga tuas mãos. Será que as suas lamparinas estão acesas? Será que estão? Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que e Ele está batendo nessa noite. abrir pra você Entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei As minhas vestes brancas. e estou só te esperando. Vem, Vamos dançar.